A agricultura precisa de inovação, não apenas para produzir mais, em menos espaço, mas também para produzir com mais qualidade para o planeta e para as pessoas. A engenharia genética é um exemplo de inovação na agricultura e é uma das principais áreas da biotecnologia moderna. Modificações genéticas podem ser feitas para retirar uma parte indesejada de um material genético ou para adicionar um pedaço novo a um material genético. Material genético é informação. Ou seja, o DNA é como se fosse um livro de receitas, e inserir um pedaço de DNA em outro organismo é como adicionar uma nova receita ao livro. O DNA resultante desse processo é chamado de DNA recombinante. Na agricultura, esse processo é usado para produzir organismos geneticamente modificados, conhecidos como OGMs. Um grande exemplo de engenharia genética em nossa atualidade está na vacina da Oxford contra a Covid-19. Que retira uma pequena parte do DNA do vírus da Covid e insere no DNA de um vírus que causa resfriado em chimpanzés, que vai servir para transportar a informação da Covid para o corpo humano reconhecer e produzir anticorpos. Existem diferentes técnicas tanto para recortar pedacinhos do DNA, quanto para fazer a inserção do DNA recombinante em uma célula para produzir um OGM. Na prática, o processo ocorre em grande escala, na qual o DNA é clonado e diversas cópias geradas são inseridas em um número grande de células. Mas afinal de contas, para que serve a engenharia genética na agricultura? As técnicas de engenharia genética permitiram grandes avanços na agricultura, sendo possível obter lavouras mais produtivas, plantas resistentes a pragas, plantas tolerantes ao estresse ambiental, dentre outros benefícios promovidos desde a utilização dessas técnicas. Quando nos referimos à engenharia genética, vimos que os DNAs são inseridos nas células, mas como as células isoladas viram plantas. Um método muito importante para o sucesso da engenharia genética é a cultura de tecidos. Você deve estar se perguntando o que é isso, certo? A cultura de tecidos basicamente consiste em pegar um pedaço da planta, podendo ser desde uma única célula até mesmo um pedaço de folha, caule, etc., que são colocadas em um recipiente contendo os nutrientes vitais e substâncias que controlam o crescimento das plantas, e cultivá-las em uma sala climatizada de um laboratório. No caso da engenharia genética, células individuais contendo DNA recombinante são cultivadas em laboratório. Nas plantas, qualquer célula consegue formar um indivíduo adulto completo. Dessa forma, as células recebem estímulos adequados no meio de cultivo que ela está, e começa a se dividir e passa de uma única célula para uma pequena mudinha dentro do frasco. Essa mudinha pode depois ser levada para uma casa de vegetação e um viveiro, e depois ser plantada no campo. Um dos exemplos bastante conhecidos de uso de OGMs na agricultura é o do milho BT, que recebeu um pedaço do DNA que leva a informação para que a planta produza um composto que a protege da lagarta do cartucho, uma das maiores pragas da cultura. Isso porque essa substância que a planta produz é tóxica para esse inseto, e não é tóxica para humanos ou animais. Ou seja, o uso do milho modificado geneticamente reduz a necessidade do uso de inseticidas, o que é um grande benefício. Existem diversos outros exemplos de aplicação de técnicas da biotecnologia agrícola. Cabe salientar que toda e qualquer atividade relacionada à manipulação e uso de OGMs no Brasil é controlada e deve atender às normas instauradas pela Comissão Nacional de Biossegurança. Desde que bem manipulada, a biotecnologia pode configurar-se como uma grande ferramenta para solucionar diversos problemas da sociedade. Até o momento, a biotecnologia se configura muito mais em um instrumento benéfico à humanidade do que uma ameaça à sua sobrevivência. Décadas de estudos demonstram que a biotecnologia agrícola é uma tecnologia segura e benéfica que contribui para a sustentabilidade ambiental e econômica.